Olá, seja bem-vindo ao primeiro bloco da segunda aula do curso de Arcanos Menores do Adeptus. Então nós vamos começar essa aula falando do naipe do fogo, do naipe de bastões. Então esse naipe ele vai estar ligado diretamente com a nossa vontade. Tem que lembrar que o tarô, antes de tudo, ele é um instrumento. Antes de ser um oráculo, antes de você conseguir prever o futuro, ver o passado, etc., ele é um instrumento de autoconhecimento. E na mão de um mago, na mão do altar de um mago, usando isso como ferramenta, o elemento fogo está ligado diretamente nos nossos projetos de vida. Então sempre que cair alguma coisa numa tirada ou no altar que esteja relacionado ao naipe de bastões, ele vai estar relacionado diretamente aos nossos grandes projetos. Quando a gente fala o naipe de bastões, a gente está falando de uma árvore inteira da vida que vai estar imantada aí com esse elemento de vontade. Mas você lembra na aula passada que eu falei que a própria árvore ela está subdividida, né? Então a gente sabe ali que os números 1, 2 e 3 estão relacionados ao fogo, 4, 5 e 6 está relacionado à água, 7, 8 e 9 está relacionado ao ar e o 10 está relacionado à terra. Então, para a gente começar a entender como é que funcionam aí esses arcanos menores, nós vamos fazer uma composição. Então, quando eu estiver falando de uma carta específica, ela vai ter o que a gente chama de nome hermético. O que é esse nome hermético? É o elemento que está dentro da árvore e que está regido por uma sefirá. Então, por exemplo, quando a gente falar do As, do As, do 2 e do 3, nós estamos falando de 3 cartas que elas são o fogo do fogo. Quando a gente estiver falando do 4, 5 e 6, eu vou estar falando da água do fogo. O 7, 8 e 9, eu vou estar falando de ar do fogo. E finalmente o 10, eu estou falando de terra do fogo. Conseguiu compreender? É simples. No total, se você parar aí para fazer uma análise, você vai ter 16 subdivisões. Então lembra daquela base da geomancia, quem fez o curso? Essa base simplificada do tarô vem da geomancia. São os 16 figuras geomânticas, que agora nós vamos estudar com uma maior profundidade dentro da árvore da vida. Tá ok? Então agora nessa aula nós vamos ver o arcano do fogo. Então no próximo bloco, o As, o 2 e o 3. Até mais.